preço dos apartamentos cresceu mais de 50% nos últimos 5 anos. De acordo com um levantamento feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o índice de preços ficou em 171 pontos no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período de 2019, o nível era de 111%. O estudo foi feito em 220 cidades brasileiras. O resultado reflete o aumento de custos da construção e a queda dos estoques de apartamentos disponíveis. Quem vai nos explicar mais sobre a alta desses preços é o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Olá, Renato, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Muito boa noite, Renato. Prazer estar aqui e falar com vocês e com os espectadores. Renato, quando a gente olha esse dado do aumento, um aumento considerável aí de 50% em 5 anos, o que a gente pode ainda colocar na conta da pandemia, o que estaria refletindo até hoje? Esse aumento da matéria-prima, dos custos de construção, também os juros que na época estavam mais baixos para estimular a economia, trabalho remoto, o que a gente pode dar aí de motivos relacionados à pandemia que está refletindo nesse dado? Muito bem, num primeiro momento, logo após, durante a pandemia ainda, houve um aumento muito expressivo dos materiais de construção, né? Em função, obviamente, de a pandemia ter desaquecido o mercado no primeiro momento, depois ali com o Auxílio Brasil e as famílias mais em casa, precisando reformar os imóveis, né? Isso houve um consumo muito grande dos materiais de construção contra uma capacidade desinstalada, né, das indústrias. Então, passou a subir significativamente os preços dos insumos. Esse foi o primeiro impulso. Obviamente que, num primeiro momento, os preços dos imóveis não subiram, eles foram gradualmente recuperando as margens, né? Mais recentemente, o que nós percebemos? Em função dos juros altos, da taxa Selic alta, né, houve uma diminuição dos lançamentos e isso sem diminuição das vendas. E isso levou à diminuição dos estoques dos imóveis. Diminuição do estoque do imóvel, lei da oferta e da procura, é um impulsionamento no preço do imóvel. Basicamente, a gente faz a leitura desses dois itens. Renato, uma pergunta. Essa variação, esse aumento dos preços, atinge de maneira diferente os imóveis? Por exemplo, imóveis novos tendem a ter um preço mais alto ou tiveram um aumento maior que imóveis antigos? Ou essa variação depende justamente da idade do imóvel, do lançamento ou não? Ô, Gustavo, muito boa pergunta. A nossa pesquisa é somente em imóveis novos, né? Imóveis em lançamento, em construção e novos. Então, esse comportamento ele é exclusivo, segundo a nossa pesquisa, dos imóveis novos. O que acontece é que os imóveis usados acabam sendo puxados pelos imóveis novos, né? Essa é a nossa perspectiva. Eu não tenho o dado exato aqui do imóvel usado, mas o novo teve esse comportamento de realmente um ganho de preço significativo. Renato, eu vi algo que me chamou a atenção, que a gente está falando ali da lei da demanda e da oferta, que se ninguém lançasse mais nada hoje, em um pouco menos de 10 meses, acabaria toda a oferta? A gente não teria mais apartamentos disponíveis, é isso mesmo? Isso no caso de mercado acima do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, esse número cai para 8 meses. E como a produção de imóveis é um trabalho de longo prazo, ou seja, você leva no mínimo 1 ano para aprovar o projeto, fazer o lançamento, a construção e a entrega, esse ciclo leva em média 5 anos. Então, é um número considerado baixo, esse que te chamou a atenção, Renato. É realmente um número que é considerado baixo, né? Ou seja, em pouco tempo, os estoques acabariam se não houvesse mais lançamento. Renato, uma última pergunta. Como que esses dados que vocês levantaram podem refletir
daqui para frente? Primeiro, numa redução ou numa diminuição do aumento dos valores dos imóveis e até no comportamento da indústria. Isso, os preços estarem mais altos, restringe a construção e o lançamento de novos imóveis? Como é que você olha para frente depois desses dados? Então, o que a gente percebe é o seguinte, vamos imaginar que nós temos a taxa Selic caindo, né? Os juros caindo, a inflação mais controlada, isso significa um pouco mais de renda para o cidadão. Por outro lado, a demanda de imóveis tem se mantido permanente no Brasil, nessas 220 cidades pesquisadas, em 300 a 1.000 vendas anuais nos últimos 3 anos, ou seja, a demanda continua forte. Quando você pega demanda forte, estoque baixo, renda um pouco mais alta, o financiamento do Minha Casa Minha Vida pelo FGTS já com o orçamento garantido, né? Com os juros mais baixos, a poupança pode ter, se não tiver uma recuperação, ela pode ter uma estabilização de aplicação de recursos, ou seja, vai ter recursos para financiamento da produção dos imóveis. A gente entende que nesse próximo período de um ano, já deve continuar a escalar o preço gradualmente, né? Você vai continuar a ter ganho de preço. Eu não vejo uma tendência nesse momento de você ter alguma repressão no preço dos imóveis, alguma compressão de preço dos imóveis, não vejo isso. Tá certo, Renato. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até mais. Uma boa noite, a gente agradece a oportunidade, ficamos à disposição.